A Libras é uma língua em construção. Ela ainda não está completa. Faltam sinais para muitas palavras. Faltam sinais para muitos conhecimentos. Se o surdo está inserido em determinada área, ele coloca o sinal para aquele determinado conhecimento. Mas se ele não se envolve, por exemplo, com as engenharias, com as tecnologias mais avançadas, com a parte da biologia, não vai existir sinal para essas áreas. Então existem limites muito grandes da língua brasileira de sinais que precisam ser construídos, que precisam ser elaborados. Também existem variações regionais. Em determinado local do Brasil existe sinal para uma área, em outro local não tem. Em outras áreas existem sinais que são diferentes. São variações regionais. Então eu espero que vocês considerem essas variações como um desafio para nós aprendermos todos os sinais. Por exemplo, o bom dia você pega com a letra em S e explode aqui no queixo. Bom dia. O boa tarde para a nossa região é boa, o bom e o boa é a mesma coisa, tarde. Só que lá no sul, o boa tarde, eles fazem boa tarde, não tem essa mão de apoio. O que é que está acontecendo? Os sinais do sul estão vindo para o Nordeste, através de cursos, através de formações. Então, alguns surdos já estão aprendendo o boa tarde. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. É até bom, porque vai uniformizando a Libras e vai fazendo com que a gente possa ter, ao final, daqui a algumas décadas, uma língua mais completa. Até lá, eu vou ensinar para vocês, vou trabalhar com vocês alguns sinais daqui e alguns sinais do Dicionário Nacional, que está em fase de construção. O que, na realidade, nós precisamos fazer é compreender que os sinais do Sul e Sudeste são diferentes dos sinais daqui do Nordeste. Contudo, nós estamos construindo uma língua e tendo o prazer de participar dessa construção. Enquanto que na língua portuguesa, nós aprendemos as letras vão formar as sílabas as palavras, as frases, os textos, os períodos. Em língua de sinais, a característica principal é o sinal. Nós vamos aprender, por exemplo, a datilologia, que é o alfabeto manual. Datilologia, este é o nome. Que na sequência do alfabeto da língua portuguesa é o A, B, C, D e aí sucessivamente até o W, recentemente inserido o W, o Y e o K. Acontece que o sinal de datilologia é o A, B, C e aí você mexe com os dedos dessa forma, para dizer, quando encontrar com alguém e perguntar, por exemplo, com a letra N, o nome. E aí ele vai dizer o nome. Isso significa que a pessoa deve colocar, então, em datilologia, as letras. O meu nome, L, U, I, Z. Mas calma que eu vou passar isso para vocês com muita tranquilidade. O que eu quero que vocês entendam neste momento é que a construção dos sinais segue uma sequência de 5 parâmetros. São características da Libras. E não tem nenhuma mais importante do que a outra. Cada uma tem o seu valor, a sua necessidade. A primeira característica é a configuração das mãos, que pode ser baseado no alfabeto. Por exemplo, a letra B, girando, banheiro. A letra C, com as duas mãos, comunicação. Se fizer com este movimento, música, cantar. Mas aí, voltando, a configuração das mãos. Como vocês viram, em alguns deles tem movimento, é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro é o local onde vai articular. Por exemplo, com a letra L, aqui no queixo, eu digo água. Mas se eu colocar no peito, é tem ou não ter. A direção e o sentido, por exemplo, difícil, com o X, abrindo e fechando, difícil, ou para frente, camarão, ou na barriga, verme. Então vai depender da direção e do sentido também. E o quinto parâmetro, que é a expressão facial, que é justamente a característica que vai dizer se ele está afirmando, se ele está negando, ou se está surpresa. E daí, utilizando
as 5 características, 2 ou 3 delas para construir o sinal, nós vamos ter então exatamente o sinal da Libras. Então, só para revisar e não se perder, configuração das mãos, locação, direção e sentido, movimento e expressão facial.